Nação, eu queria começar este vídeo trazendo uma breve reflexão sobre o que o Zico falou ontem numa palestra que ele deu lá em Belém, cara. O Zico levantou a seguinte bola, entre outras, ele levantou a seguinte bola. O Zico falou que o Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil. É fantasia acreditar que o nosso elenco é o melhor. Ele também criticou a dança de cadeira dos treinadores, falou que essa troca só faz mal para o clube, para o plantel e, em suma, para o futebol brasileiro como um todo. E nesse ponto aí o Zico acaba tendo razão. O problema, Zico, é que quando a gente tem, por exemplo, um Paulo Vitor, que, aliás, Nação, eu queria começar este vídeo levantando aqui algumas questões ditas pelo Zico ontem numa palestra que ele deu lá em Belém. O Zico primeiro criticou essa parada de toda hora os treinadores serem demitidos, em especial no Flamengo, que nos últimos anos trocou de treinador trocentas vezes, sabe? O Zico falou que isso faz muito mal pro clube, pro plantel, pra torcida, pro futebol brasileiro, enfim. Cara, nesse ponto o Zico tem razão até certo ponto, porque eu penso o seguinte, como a gente vai manter, por exemplo, um Jorge Sampaoli num clube tendo o clima que foi criado, sabe? Como a gente vai manter um Vitor Pereira no clube fazendo aquela pagelança toda de besteira que ele andou fazendo, sabe? O Vitor Pereira simplesmente destruiu o Flamengo, sabe? Como a gente vai manter um Paulo Souza, porra, que não tinha o menor entendimento de futebol brasileiro, não sabia gerenciar o clube, não sabia fazer nada, entendeu? Então, como a gente vai manter um cara desse, sabe? Um Renato Gaúcho que havia perdido o vestiário com treta com o Gabigol, enfim, ninguém se entendia, e o próprio Renato era questionado pelos próprios jogadores que não gostavam de dar treinamento, e o Flamengo naquela altura gostava muito de treinar, os jogadores estavam tão empenhados em continuar em altíssimo nível que criticaram abertamente o Renato por ele não dar treinamento. Olha só, jogador reclamando de treinador que não gostava de dar treinamento. Então, como vai se manter treinadores assim dentro do clube? Então, eu acho que o problema do Flamengo, Zico, não é demitir os caras que deram errado, claramente deram errado. O problema do Flamengo foi demitir treinadores que deram certo e o Flamengo não quis renovar. Como, por exemplo, o principal caso deles é o Dorival Júnior, né? O Flamengo só entrou nessa desgraceira, né, fora das quatro linhas no stand que mandou o Dorival Júnior embora. Tudo bem, o Jorge Jesus foi embora porque quis, alegando ali o problema na pandemia, o Flamengo não pôde fazer nada, o Flamengo fez de tudo para segurar o velhinho, a nação queria, todo mundo queria, só o Jesus que não quis e eles foi embora por conta própria. O Flamengo tentou o Domenech, o estilo de jogo do Domenech, esse sim, eu acho que deveria ter tido um pouquinho mais de tempo, porque ele trouxe uma proposta de jogo completamente diferente. O Flamengo veio com aquela parada de jogo posicional, sabe? Os jogadores, ao invés de se movimentar, que era tão tradicional no esquema do Jorge Jesus, os caras ficavam plantados nas suas posições. Os próprios atletas estranharam essa forma de atuar, mas esta era a forma empregada pelo Domenech. O cara que trabalhou, sei lá, 12, 13, 14 anos ao lado lá do Guardiola, né? O cara não pode ser ruim, o cara, sabe? Óbvio que o Domenech Torrent entende muito de futebol e infelizmente a sua filosofia não foi comprada pelos atletas e a torcida obviamente também não comprou, achava que ele viria para revolucionar o Flamengo novamente e acabou não acontecendo. Aí não teve paciência suficiente, ninguém teve paciência e o negócio desandou. Eu acho que de todos que foram contratados pós Jorge Jesus, com exceção do Dorival Júnior, o único injustiçado foi o Domenech. Teve o Rogério Ceni também, que é um bom treinador. Rogério Ceni é outro que entende muito de futebol. O problema do Rogério é a sua personalidade, a sua, entre aspas, soberba, sabe? Dizem que o Rogério nos bastidores é um cara meio soberbo, é um cara meio arrogante, um cara que não escuta muitas opiniões de fora, de pessoas que trabalham em outros departamentos, e isso acaba atrapalhando o seu rendimento, né? Acaba atrapalhando a sua evolução enquanto pessoa perante aos outros jogadores. Mas como treinador de futebol, o Rogério sabe muito e ele sim, cara, ele deu o título brasileiro pro Flamengo em 2000 foi 2020, não lembro agora, enfim. Então, acho que o Rogério também foi uma boa escolha. Se não fosse esses extras campos aí, eu acho que ele deveria continuar. Do mais, meu irmão,
Todos os outros foram um bando de Zé Ruela que só vieram pro Flamengo pra comer e dormir. E eu vou falar uma parada assim, Zico. Acho que o Tite tá indo pelo mesmo caminho. O Tite com essa filosofia bonitinha dele, esse jeito rebuscado de falar, essa ciência aplicada dele aí, esse PhD em física e tudo mais, sabe? Cara, tá simplesmente transformando o Flamengo numa coisa que não o Flamengo. O Flamengo não é feito pra filosofia, não é feito pra ciência avançada. O Flamengo é feito pra raça dentro de campo e vontade de ganhar. E o Tite simplesmente tá tirando esse DNA do Flamengo. Então, a próxima cadeira a ser deixada de lado será a qual o traseiro do Tite hoje senta. Sobre outra parada que o Zico falou, que eu também não concordo, sabe? A gente tem que fazer uma reflexão, é que o Flamengo, segundo o Zico, não tem o melhor plantel do futebol brasileiro. Zico falou isso com veemência e, cara, outra parada, eu acho que, não sei, cara, é complicado a gente entrar nessa seara, é difícil a gente discordar do Zico, um cara que fez tanto pela gente, mas, enfim, nem unânime, só Deus e Jesus Cristo, né, cara? Então, se o Zico falar bobagem, eu acho que o Zico deve ser criticado. Não vamos criticar o Zico, mas vamos analisar a sua fala e buscar um entendimento ou não do que ele diz. O Flamengo tem o melhor plantel hoje do futebol brasileiro? Para pra pensar. O Flamengo tem o Pedro, que foi o artilheiro do Carioca, cara cotado para a seleção, um dos principais fazedores de gol do futebol brasileiro de muito tempo aí. Tá com o Gabigol, né? Tem o Gabigol, que, pô, ninguém precisa falar nada. Bruno Henrique, enfim, jogador estrelar pra caramba. Arrascaeta, De La Cruz, estrela do River Plate, da seleção uruguaia. O Flamengo comprou a vista por 16 milhões de euros. Luiz Araújo, que veio com status de estrela também, um cara com renome lá fora. Eric Pulgar, jogador de seleção. Gerson, jogador de seleção, jogador rodado com nível europeu. Cara, Matias Vinha e Ayrton Lucas, que joga na lateral esquerda de qualquer clube do Brasil, e vou te falar, qualquer clube do continente americano, Ayrton Lucas joga. O trio de zaga, não precisa falar nada, Léo Pereira, Ortiz e Fabrício Bruno, segundo as estatísticas aí, são os 3 melhores zagueiros do Brasil em termos de desempenho. O Léo Ortiz então nem se fala, já há 3, 4, 5 anos que ele vem figurando como o melhor de todos. Na lateral direita, tá, temos o problema ali que é o que mais pega pra gente, que é o Wesley, que não existe como jogador de futebol, porém o Guilherme Varela é jogador de seleção, é um lateral de seleção, e não é uma seleção mequetrefe como Guiana Francesa, estamos falando do Uruguai, então porra, jogador de seleção e seleção uruguaia. Cara desse não é bom? Talvez ele não tá vivendo um momento bom, mas futebol esse cara tem. No gol, o Rossi, que pegou muito lá com Boca, que veio para dar segurança ao nosso gol. Enfim, fora os volantes que, né, temos ali. E nosso banco, cara, temos Cebolinha, temos... Porra, eu acho que o Flamengo precisaria talvez de mais um ou outro jogador, sabe? Talvez um lateral direito de nome, com um nome mais forte que o Varela, e se demore lá o Montiel será este jogador. E, porra, num ataque ali, meu irmão, no meia pra frente ali, um atacante de peso, um ponta de peso, sabe? Um cara com status internacional. Acho que queria que fosse Di Maria, meu irmão. Di Maria tá cotado a vir a qualquer momento. Se o Flamengo trouxer, não tem o que discutir. Vocês imaginam, Di Maria, Montiel reforçando esse plantel. Parada tá feita, meu irmão. E agora, com o advento do Gabi, o bagulho ficaria doido novamente. Agora, o que a gente tem que fazer? Pegar um dia para trazer um vídeo só fazendo o quem é quem, né? Aquela brincadeira do quem é quem. Fazer um embate entre Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e, enfim, quem mais pode colocar aí? Fluminense? Não sei, talvez não. Acho que só esses 3 aí, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, porque na minha cabeça são os 3 times que ainda brigarão pelo título brasileiro deste ano. Flamengo tá na 7ª colocação, Palmeiras ontem empatou com o São Paulo, tá lá atrás, tá atrás do Mengão, mas obviamente são os 3 favoritos, né? Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro a fatorar nessa bagaça aí. Então acho que valeria a pena a gente fazer um quem é quem para ver de fato como funcionariam esses plantéis sendo colocados em embate, sabe? Eu acho que aí, tirando o clubismo de lado, o Flamengo permaneceria como principal plantel, e o Zico, infelizmente, falou besteira. Acho que o Zico tá entrando naquela fase que o Pelé também entrou, sabe? Tipo assim, tá chegando numa idade que pode falar o que pensa, pode falar o que quer, sabe que sua idolatria é tamanha que nunca será arranhada, e vai a essas palestras e solta o verbo, sabe? Então,
É aquilo, só que é parado. O Zico hoje, a verdade é essa, galera, infelizmente essa que é a grande verdade. O Zico hoje está ostentando a posição como daquele jargão popular, a rainha da Inglaterra. Zico aparece em público, fala o que quer, sua imagem não é arranhada, não é abalada, porque obviamente estamos falando do maior ídolo rubro-negro. E ele, em suma, não faz nada pelo Flamengo, sabe? Zico não faz nada pelo Flamengo, Júnior não faz nada pelo Flamengo, Andrade não faz nada pelo Flamengo, Nunes não faz nada pelo Flamengo. Essa geração 80 já fizeram muito, porém hoje, em prática mesmo, em suma, na real, na vida real, os caras não fazem nada. Eles vivem da idolatria construída com toda a justiça, é bom que se diga. Mas é isso. Fala no caso do Zico, mas em teoria nada faz. Zico não traz um patrocinador pro Flamengo, não traz uma visibilidade maior, não traz nada. O Zico simplesmente fala do Flamengo e ganha know-how em cima do Flamengo, por ser o Zico e ponto final. Essa que é a verdade. Não é crítica contra a pessoa, contra o ex-atleta, nem nada. É uma constatação do que acontece hoje. Assim foi o Pelé para com o Santos. Pelé chegou ao momento que falou. Só falava de fora, mas não chegou a colocar R$ 1 dentro do Santos, sabe? Então o que adianta? Sabe? Então é essa parada. Eu acho que ídolo é uma coisa e ficar apedrejando o clube falando toda hora, acho que não é muito legal não. Bom, pelo menos essa é a minha opinião, mas a respeito dos treinadores, foi o que eu disse aqui, e a respeito do plantel, valeria a pena a gente fazer um quem é quem entre Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, e tenho dito. Galera, vamos dar seguimento porque o vídeo está recheado de informações bacanas, mas para você que ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, meu nome é Fábio Saúza, eu sou deficiente visual, sou cego total, você está aqui no canal Flacegueta aí, gostando aqui dos conteúdos, por favor se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe um comentário com uma crítica, pode me xingar, depois dessa abertura aí, eu acho que eu serei levemente apedrejado, mas não tem problema nenhum, a democracia existe para isso, então deixa aí um comentário, um like no vídeo, também um compartilhamento, mostra o Flacegueta, as pessoas que amam o Flamengo e também aquelas pessoas que amam futebol. Ajude o canal mesmo, porque a sua ajuda ela é 100% gratuita. Lembrando também que caso você queira se tornar um apoiador do projeto, um parceiro do canal, envie um e-mail para fabiosauza@gmail.com. Sauza com 2 e's do rei Zico, né? Zico nunca vai deixar de ser o top 1, o the best, o supra-sumo do Flamengo. Eu vou deixar... Pera aí, é o que, vida? Eu vou... Minha esposa aqui me coordenando. Eu vou deixar aqui o e-mail na descrição do vídeo e vocês fiquem ligados aí. Ela tá me lembrando que há um grupo no WhatsApp do Flacegueta, eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição também. O grupo foi colocado no Zap há pouco tempo, ela achou interessante a gente estreitar essa relação entre a gente aqui do canal, as pessoas que assistem, mesmo porque é um espaço para a gente poder conversar, fazer aquele pré-jogo, pós-jogo, enquanto a bola rola do Mengão, enfim, discutir, criticar e trocar informações rápidas. Vou deixar o link aqui, então acessem o grupo do Flacegueta no WhatsApp e compartilhem o link para aquelas pessoas que amam o Flamengo e também o futebol, beleza? Vamos seguir porque a parada tá boa. Tá boa porque o Flamengo ontem renovou o contrato com a Adidas, o Conselho Deliberativo. Renovou por mais 5, 6 temporadas. O contrato será estendido até o final de 2029. E o Flamengo tem uma garantia de 44 milhões, fora mais 2 milhões por marketing, 3 milhões por uma cláusula contratual, a qual não estou muito ligado. Mas isso aqui, galera, é valor certo. O Flamengo vai ganhar da Adidas cerca de 44 mais 5, 49 milhões, dividido em 3 parcelas pagas anuais, fevereiro, maio e agosto. E o Flamengo disse que a previsão é faturar por ano de 70 a 90 milhões com premiações. A Adidas vai pagar prêmio caso o Flamengo seja campeão tanto no futebol masculino quanto no feminino. E também premiação royalty por vendas de produtos oficiais, né? Manto sagrado e essa coisa toda. Então o Flamengo prevê faturar anualmente cerca de 70 a 90 milhões. Negócio mais do que vantajoso. A parceria com a Adidas que foi um pouco... não vou dizer estremecido, foi ameaçada por conta de outras empresas menores que chegaram com força ali no Flamengo, mas o Flamengo entendeu que o melhor parceiro seria a Adidas. Realmente, a gente não pode abrir mão de um gigante alemão tão poderoso quanto a Adidas. Contrato renovado e vamos que vamos. Outra notícia maneira é que o Flamengo subiu o garoto Hassan Haruna, o nigeriano, atacante, ponta direita de 19 anos. O moleque foi colocado para treinar com os titulares, com os profissionais no
treino de ontem lá no Ninho do Urubu. Talvez será uma boa opção na falha do Pedro ou na ausência do Luiz Araújo, quando o Luiz Araújo estiver jogando feito uma mocinha. O Hassana Haruna pode entrar, ele veio para fazer a diferença. Esse moleque na base já tem 4 jogos, ele foi contratado há pouco tempo, já fez 4 jogos com o Sub-20. Desses 4 jogos já marcou 2 gols, se movimentou, deu passe, mostrou raça, mostrou fibra, e é exatamente isso que o Flamengo precisa: jogador com raça, com fibra, com DNA rubro-negro. Flamengo não precisa de cientistas, Flamengo precisa de jogadores raçudos. E o nigeriano Hassana Haruna é obviamente um deles. Tomara que o Tite leve esse moleque para o jogo de amanhã contra o Amazonas e tomara que o Tite o experimente, porque vai ser um jogo, em teoria, fácil e feito para isso, para experimentações. Não dá para a gente ficar deitado no comodismo do Pedro, não dá para a gente ficar deitado na persistência do Bruno Henrique, não dá para a gente ficar deitado na falta de inabilidade ou de habilidade do Luiz Araújo mesmo, porque o Luiz Araújo é uma incógnita. Às vezes ele entra e joga muito, às vezes ele entra e não joga nada. Então, como Cebolinha segue lesionado, vai abrir espaço para experimentações. E Carlinhos, Carlinhos não dá. Agora, Hassana Haruna dá. Galera, fechando o vídeo aqui, tá? Vamos partir para a última questão, que ela é fundamental, é a respeito do retorno do Gabigol. O Gabigol voltou, o príncipe da nação foi liberado para atuar profissionalmente e agora é o seguinte, cara. Gabigol hoje vai estar no Ninho do Urubu, 3 horas da tarde, retomando os treinamentos. Nesse período que ele ficou suspenso, ele treinou por conta própria. Obviamente ele deve estar um pouquinho travado, deve estar com o físico um pouquinho prejudicado, porque treinar no clube é uma coisa, treinar fora do clube é outra. Mas hoje ele estará no Ninho do Urubu. E se o Tite tiver um pouco de justiça naquela cabeça miolesca dele, eu acho que ele deve colocar o Gabigol no banco, relacionar ele para a partida e, dependendo das circunstâncias do jogo, colocar o moleque para atuar, porque o Gabi tem que voltar e tem que voltar diante de um Maracanã lotado perante a sua nação, num jogo que em teoria pede a sua presença, porque é um jogo fácil. O Amazonas, cara, é um clube que não vai ameaçar o Flamengo em momento algum. O Flamengo vai classificar e vai classificar até no jogo de amanhã. O Flamengo mete logo 3, 4-0 e vai para Manaus só para passear e bater foto, como digo. Então, Tite tem que fazer a justiça e tem que relacionar o Gabigol independente de qualquer parada. E se o Pedro estiver lá bambiando com o Zé Ruela, testa o Hassana Haruna, testa de novo o Gabigol. Vamos inflamar a nação, vamos dar à nação aquilo que ela quer, que é a presença do Gabi. A justiça foi feita, ele está com efeito suspensivo, foi dado de forma unânime, assim o entenderam as pessoas que o julgaram, que ele não teve culpa de nada com relação àquela palhaçada do antidoping. A agência de antidopagem simplesmente queria botar em cima do Gabi, tentaram botar, mas se ferraram. Só atrasou a vida do garoto. Essa que é a grande verdade. Para fechar aqui, o Flamengo tem problemas com o Arrascaeta, com o Eric Pulgar, com o Cebolinha e também com... O Gabi já não pode ser considerado como desfalque, né? Mas, enfim. Acho que é o Alan, né? O Alan tá com probleminha, mas... Pior é a situação do Arrascaeta e do Eric Pulgar. Arrascaeta foi poupado contra o Bolívar, jogou pouco contra o Palmeiras, foi preservado aqui a colar, jogou no domingo contra o Botafogo, um calor de 40 graus, estourou a coxa. Vai ficar de fora por 15 dias, graças à preparação física dos cientistas do Tite. 15 dias fora. Desfalca amanhã contra o Amazonas, desfalca contra o Red Bull, desfalca contra o Palestino e desfalca também contra o Corinthians. Cara, é uma perda irreparável. Tudo bem que o Arrasca não tá jogando muito bem, já há muito tempo que ele tá meio, né, claudicante na parada, os números dele dizem isso, mas é o Arrascaeta, né, meu irmão? Se tá ruim com o Arrascaeta, pode ter certeza que é muito pior sem o Arrascaeta. Infelizmente ele se estourou, se machucou, e a prova é que o rodízio do Tite não funciona. Por isso que o Tite tem que repensar os seus conceitos. E outro é o Eric Pulgar, mas esse aí foi por conta de pancada, né? Bateu o tornozelo, machucou e tá fora do jogo de amanhã. Não sei como é que vai ser a questão do jogo do final de semana com o Bragantino, mas o de amanhã é certo. Agora, quem o Flamengo deve colocar nas posições do Arrasca e do Eric Pulgar? Complicado. Luiz Araújo entra, mas eu acho que vai ser o básico. Eu acho que ele deve pôr o Gerson, obviamente, junto do De La Cruz. Agora, quem vai fazer a função de quem a gente tem que ver? Eu acho que o De La Cruz tem que fazer a função do Arrasca, porque ele faz isso na seleção uruguaia. Então, bota o De La Cruz na posição do Arrasca, bota o Gerson como segundo volante, que é a sua posição original, e mete ali o Vitor Hugo como primeiro volante, ou enfim, o Alan. Vamos ver como é que tá a situação do Alan. Então, o meio campo do Flamengo será um pouquinho diferente, porém...
os valores técnicos agregados ali permanecerão lá em cima, sabe? E no ataque é o que eu tô falando. Pedro lá na frente, o BH tá como titular porque o Cebolinha tá ferrado, mas olha aí, cara. Presença do Hassan Haruna, entre outros. E o Gabi, né? Por que não? Por que não reeditar a dupla infernal de 2019, Gabi e Pedro? É um jogo para isso, volto a dizer. Vamos aguardar o que o Tite vai fazer no treinamento de hoje e saindo grande novidade, obviamente, eu aqui exatrarei. Galera, por hora eu vou me despedindo, novamente peço que vocês cheguem juntos aqui no canal, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, mandem um e-mail e entrem no grupo do WhatsApp, link na descrição do vídeo, beleza? Muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam e a todos eu digo o seguinte, pra cima deles, Mengo, valeu!